Sou Gisele, moradora do conjunto de favelas da Maré. A Maré, para quem não sabe, fica na zona norte do Rio, bem próximo ao aeroporto internacional. É uma favela, é um conjunto de 16 favelas. É o maior conjunto do Rio de Janeiro. A Rocinha é a maior favela e a Maré é o maior conjunto. Segundo o Censo Maré 2000, aproximadamente 132 moradores moram naquele local. Hoje já deve ultrapassar 180 mil, com certeza. Fui moradora da Baixa do Sapateiro, que é uma das favelas da Maré, durante 24 anos. Hoje eu moro entre Baixa do Sapateiro e o Morro do Timbal, que é o único morro que tem na Maré. E faço parte do Jornal Cidadão, que é o jornal que circula no conjunto de favelas da Maré há 13 anos. E o que é o Jornal Cidadão? O Jornal Cidadão, ele nasceu dentro de uma ONG, que se chama Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. Ele nasceu para ser um jornal institucional. Ele nasceu para ser um jornal que divulgasse coisas sobre aquela ONG, sobre o pré-vestibular, sobre cursos. Nasceu para ser um jornal institucional. Só que aquela galera que estava ali iniciando o Jornal Cidadão falou: não, um jornal de 20 mil exemplares, como o Jornal Cidadão é até hoje, um jornal de 24 páginas, não pode de jeito nenhum ser só um jornal institucional ou não ser de jeito nenhum um jornal institucional. Então ele já no seu primeiro exemplar, o exemplar número 0, o exemplar de teste, ele já começou na sua capa a falar sobre o que é favela, o que é comunidade e o que é favela, o que é o termo comunidade e o que é o termo favela, o que é identidade favelada, o que é identidade mareense. O termo mareense, por exemplo, foi inventado pela equipe do Jornal Cidadão, colocado no Jornal Cidadão como forma de fazer com que aqueles moradores se identificassem enquanto moradores daquela favela e não como moradores do Vale do Bom Sucesso, que é um dos bairros que está dentro, que a Maré está dentro. A Maré está dentro do bairro de Ramos, Bom Sucesso, Penha e Manguinhos. Então, já no seu exemplar número 0, o jornal veio trazendo esse debate, a identidade mareense, a identidade da favela, a identidade daquele local que na mídia tradicional, na mídia comercial, é colocada como sinônimo de violência. A favela não é sinônimo de violência, a favela tem violência como qualquer outro espaço da cidade. A favela é sinônimo de resistência, sinônimo de alternativa, porque a favela é uma grande construção de moradores, de uma maioria pobre e favelada, que não tem direito à habitação, que não tem direito a qualquer outro tipo de direitos humanos. Então, é essa discussão que o Jornal Cidadão trouxe já no seu primeiro exemplar. Essa primeira equipe idealizou o jornal, fez o jornal durante algum tempo. Foi uma experiência trazida do LEC. A Patrícia Saldanha esteve aqui na terça-feira. Ela foi uma das idealizadoras do Jornal Cidadão. O André Esteves, que foi o grande sonhador e segurou o Jornal Cidadão aí durante 5 anos. Hoje ele está pelo Brasil e pelo mundo construindo filhos do cidadão. No sul da Bahia, por exemplo, a gente teve uma notícia há pouco tempo que o cidadão lá tem um filho que se chamou Timoneiro. E aí eles viram o cidadão e falaram: que é o pai do Timoneiro. Enfim, a gente nem sabia que tinha filho lá no sul da Bahia. Foi o André Esteves que está lá. E aí o cidadão está por aí, tendo outros filhos. Por exemplo, a Cidade de Deus tem uma notícia por quem vive, que também é um filho do cidadão. E está nascendo outros por aí, que bom que está nascendo, que a ideia não é disputar, a ideia é ter outros e outros e outros meios de comunicação comunitária para levar aquilo que a gente discute e vivencia todos os dias dentro das favelas cariocas. Essa equipe durou 5 anos, mais ou menos, no jornal, uma equipe voluntária, e aí daqui a pouco eu vou falar a grande dificuldade de se manter no jornal comunitário, assim como a rádio tem grande dificuldade por causa da lei, enfim. O jornal, especificamente o impresso, tem uma grande dificuldade de impressão e diversos outros problemas. Essa equipe durou 5 anos, depois a galera saiu, depois entrou uma outra galera e foi aí que, nos primeiros 3 anos do Jornal Cidadão, que eu entrei. Como eu entrei? Como eu conheci o Jornal Cidadão? Eu lembro que eu recebi o Jornal Cidadão lá na minha casa, uma pequenininha, lá na rua 17 de fevereiro, na Baixa do Sapateiro. E
já admirava aquele jornal porque eu conhecia a partir desse jornal o que estava acontecendo ali na favela, coisas culturais, receita, grupos musicais, trazia uma discussão legal. Eu comecei a me interessar, comecei a não dizer que eu morava mais no bairro de Bom Sucesso, mas sim, caraca, eu sou favelada assim. E é isso que eu tenho que dizer por aí. O que é ser favelado? Ou seja, lá nos meus 17 anos, 16 anos, 15 anos, que eu já recebi o cidadão, eu já trazia essa discussão para dentro de casa sem ter nenhum interesse em entrar com o cidadão, nem saber o que era jornalismo. Quando eu entrei no pré-vestibular, que fica dentro dessa ONG, Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que funciona no Cidadão, que funciona até hoje, eu conheci mais de perto o jornal. E eu estava ali na dúvida sobre o que eu queria fazer. Não sei se eu fazia matemática, se eu fazia química, se eu fazia história. Mas depois eu, caraca, eu nunca posso fazer matemática porque eu não sei nem somar. Mas eu também não sei escrever, o que eu faço? E aí eu faço ciências sociais, não sei se eu faço ciências sociais, mas poxa. E aí eu comecei a ler sobre profissões, peguei aqueles caderninhos mesmo na biblioteca, eu passava o dia inteiro, sábado a domingo, de domingo a domingo lá estudando. Eu, caraca, eu vou tentar alguma coisa em humanos. E aí eu pedi para fazer parte do Jornal Cidadão. Eu lembro até hoje que foi de noite isso, e a galera, claro, pode participar. Eu falei, mas eu não sei nem escrever, não sei nem o que é jornalismo, não sei nem o que é comunicação comunitária. Aí a galera, mas comunicação comunitária é isso aqui, pode usar todo mundo, bem geral. A comunicação comunitária é feita para o morador que sabe escrever, que não sabe escrever, que sabe ler, que não sabe ler, que sabe falar, que não sabe falar, que, enfim, não precisa ter um formato, ter um diploma, ter uma receita de bolo para usar no jornal comunitário. O jornal comunitário vem quem quer fazer parte dessa construção e quer defender os seus direitos humanos e principalmente a democratização da comunicação comunitária, que é um tema que a gente está levantando aqui. E aí eu comecei a me apaixonar por aquele jornal. Por quê? Porque eu comecei a perceber ali o quanto eu vou chorar. O quanto eu conseguia me defender dentro dessa comunicação comunitária. Porque durante a vida inteira eu vi uma mídia negando aquilo que eu sou, negando aquilo que a favela é, dizendo coisas terríveis nas primeiras capas do jornal, dizendo que o favelado é sinônimo de baderna, de preguiça, o favelado de ladrão, o favelado é preguiçoso e por isso ele não está na universidade, que o favelado é preguiçoso e por isso ele não tem um bom emprego. Caraca, só que não é isso que eu vi no dia a dia na favela. Não é isso que eu vejo todos os dias na favela, muito pelo contrário. Meu pai é pescador e trabalha toda madrugada e não sabe ler. Mas sabe fazer uma conta muito bem feita, porque é o sustento dele. Ele é burro, ele é preguiçoso? Não. Ele tá ali, ele vai trabalhar de madrugada e de manhã está costurando a rede dele. A minha avó, eu nunca tinha presença da minha avó numa reunião de escola. Por quê? Porque ela acordava 4 horas da manhã para trabalhar na Zona Sul, como empregada doméstica, ganhando sei lá quantos reais por dia, para poder de noite a gente comer. Ela falava isso para mim, Gisele, não me peça nada. Boneca, essas coisas aí que você vê na televisão? Claro que não, tá maluca. O meu dinheiro é pra gente comer de noite. De dia você compra escola, de noite a gente come aqui, tem um dinheiro que eu trago por dia. Eu vou chamar minha avó de preguiçosa? Como assim? Como assim eu ligava na televisão, favelado é preguiçoso, favelado não estuda, e vendo pesquisas, e vendo jornais falando isso? Eu falei, não, a comunicação comunitária, por isso que eu tenho que continuar nela. É por isso que eu tenho que continuar no Jornal Cidadão. Para dizer que minha avó é preguiçosa, para dizer que aquele menino, Matheus Rodrigues, por exemplo, que foi assassinado na porta de casa, menino de 8 anos, foi assassinado pela polícia para dizer que ele não é um menor, que ele não é um simples número, como apontam as pesquisas, que ele, por ser negro, ele não é marginal, ele é marginalizado, ele não é criminoso, ele é criminalizado. E aí, não tem como não continuar numa mídia comunitária, porque numa mídia comunitária, que eu consigo dizer que a cultura popular é uma cultura de resistência, é cultura, não é aquela cultura paga,
vinda pela indústria cultural. Isso não é cultura para mim. Eu não tenho R$20 para pagar. Eu faço cinema, mas eu não vou ao cinema. Por quê? Porque eu não quero, porque eu não tenho cultura. Pelo contrário, eu tenho cultura assim, cultura popular, cultura da favela. É porque eu não tenho dinheiro e não vou pagar R$20 todo final de semana para ir ao cinema ou ir ao teatro, seja lá o que for, chamado de cultura aí por essa sociedade. E eu continuei junto do Jornal Cidadão por isso. Eu vi que naquele espaço eu podia falar da saúde pública, ou da ausência de saúde pública, da educação, ou da ausência de educação nas escolas. Eu passei 4 anos fazendo pré-vestibular e não foi à toa. Eu passei para a universidade sem saber escrever e não foi à toa. E por que não existe um incentivo à educação? Por que não existe um incentivo à saúde? Não existe um investimento à saúde, a direitos humanos, à segurança pública, à moradia? Por que não existe? Não é à toa. A gente vive num mundo desigual. Nesse mundo desigual necessita existir ricos e pobres. Necessita existir uma maioria pobre e favelada na mídia comercial colocada como minoria. E não é à toa que é colocada como minoria. É colocada como minoria para a gente não reconhecer o quanto de pessoas, de números que estão na mesma situação que a gente. E para dizer que a gente não... Para mostrar que a gente é pouco, somos poucos, não somos poucos. A ideia é sempre desmerecer essa maioria, colocar como minoria mesmo. E para que a gente não reconheça a nossa força. E é na mídia comunitária, é no Jornal Cidadão, o jornal que circula há 13 anos na favela da Maré, que eu consegui ter essas ideias, que eu consegui discutir direitos humanos, que eu consegui perceber essa ausência / presença do Estado, porque quando o caveirão sobe a favela para matar morador, é a presença do Estado. O tráfico não está ali, mas também é porque é a presença do Estado. Eu moro hoje numa ocupação, que eu passei 3 anos para pagar, para construir essa casa, é a presença do Estado ali. Eu não pago conta de luz, não é porque eu não quero pagar conta de luz, é porque o Estado até hoje não deu um endereço. Não reconhece aquele local como uma moradia. Por que não reconhece? Eu existo. Aquela ocupação, ela existe. E a mídia comercial coloca como criminosos, invadiram aquele local. A LSP invade terras. É uma necessidade de ocupar. Se eu não ocupasse aquele espaço para morar, para habitar, para dormir, eu não teria hoje uma moradia, eu estaria na rua. E é culpa minha ocupar esse espaço? Não é culpa minha. E aí, quem é que vai dizer isso? A gente tem que ficar esperando a mídia comercial dizer isso? Dizer o que ela não quer fazer, que ela nunca vai fazer? Ela nunca vai fazer porque não é interesse dela. Não é interesse dela dizer que na favela tem pessoas resistentes. Não é interesse dela dizer que na favela o caveirão sobe para matar um morador. Não é interesse dela dizer que a favela é uma grande construção alternativa feita por moradores que não têm direito à habitação. Não é interesse dela, nunca vai ser, porque ela não serve ao grande público e ela nunca vai servir. Quem serve a maioria da população é a mídia comunitária, como eu já disse aqui, pelos 2 grandes companheiros. É a mídia comunitária que vai trazer esse debate da democratização da comunicação, da favela, e aí é trazer esse primeiro nome da favela assim, é trazer essa resistência do povo favelado, é dizer que a favela é uma grande... é trazer a origem do termo favela e não comunidade, que a origem do termo favela é uma grande construção daquele povo. O termo favela é criminalizado pelas mídias comerciais, porque favela é sinônimo de violência, favela é sinônimo de crime, favela... E aí a comunicação comunitária, como faz o Jornal Cidadão, que deveria fazer mais, é quem faz esse debate para a Maré, junto com outros meios de comunicação, com outros grupos culturais. É quem traz esse debate, é quem vai trazer esse debate em diversos outros locais. A gente nunca pode esperar isso da